Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, queria desejar a vocês uma feliz Páscoa, que Deus abençoe você e a sua família. E antes da gente começar a aula de hoje, eu queria falar rapidamente sobre Páscoa, porque a Páscoa tem bastante a ver com o tema que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo da carta de Efésios, tá? E a Páscoa, ela fala justamente sobre uma passagem. No Antigo Testamento, essa passagem foi uma passagem de uma posição de escravidão do povo de Israel para uma libertação. Então, o povo estava escravo há 400 anos e Deus levanta Moisés para liderar esse povo numa libertação. Deus envia 10 pragas ali no Egito e a última praga é o anjo da morte, que ia destruir todo o primogênito da terra do Egito, fosse de pessoas ou fosse de animais. E aí o povo, para poder ter esse escape do anjo da morte, tinha que matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então ali, quando o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue nos umbrais da porta, ele não ia entrar nas casas. Acontece essa última praga e aí o faraó libera o povo de Israel para ir embora. E aí eles chegam no Mar Vermelho, todo mundo já conhece a história. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa e aí ocorre a libertação, ocorre a passagem, né? Passagem tanto da terra do Egito para a terra de Israel, que seria a nova pátria deles, né? um novo país deles, quanto a passagem de uma posição de escravos para uma posição de um povo livre, né? E no Novo Testamento, a Páscoa, pra gente, o que a gente celebra hoje é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo e quando ele morre naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí a gente celebra a nossa Páscoa, que aí é a nossa celebração da nossa remissão de pecados, da nossa libertação de uma situação de escravos pelo pecado para uma vida agora livres na presença de Deus, uma vida agora vivendo debaixo da presença de Deus, sendo templos do Espírito Santo. Então também é uma nova posição. E a aula de hoje a gente vai falar sobre a nova vida com Cristo Jesus. Hoje o Renatinho não está aqui comigo, não deu certo a gente gravar junto dessa vez, mas a gente vai tentar gravar junto aí nas próximas aulas, tá, gente? Então, se você não viu o vídeo das aulas passadas, procura aqui no YouTube, eu vou deixar aqui em cima no card, também vou deixar no final do vídeo para você procurar e assistir o vídeo também, tá? Então, fazendo um comparativo, agora a gente está entrando no capítulo 2 da carta de Efésios, e é interessante que no capítulo 1, Paulo ele fala um pouquinho sobre o plano de Deus nas nossas vidas. Então, você lembra na aula passada, quando o Renatinho falou que nós fomos chamados para sermos santos, para sermos irrepreensíveis? Tudo isso daí era plano de Deus, né? E para que a gente fosse abençoado com bênçãos espirituais. Isso daí estava nos planos de Deus. Agora, no capítulo 2, Paulo está tratando a concretização desse plano nas nossas vidas. Como que a gente realmente muda de posição para uma posição de escravos para uma nova vida, né? Uma nova vida com Cristo Jesus. Nesse capítulo 2, Paulo ele faz bastante um contraste do que a gente é por natureza, do que o ser humano é por natureza sem Jesus Cristo, e depois ele coloca em xeque como que é essa nova vida debaixo da presença de Deus, como que é essa nova vida, como ele mesmo fala aqui, ressuscitados com Cristo Jesus. E tudo isso daí mediante a graça de Deus. Então nós fomos tirados da sepultura e a gente foi elevado até o trono. Você lembra na aula passada que a gente estava falando que nós éramos escravos e agora a gente é herdeiro com Cristo Jesus? Aqui Paulo ele continua ainda nessa linha. Então ele fala que nós éramos mortos sem Jesus Cristo, a gente estava vivendo uma vida de pecado, de desobediência, e quando nós somos resgatados por Deus, pela graça, daí a gente alcança uma nova posição. A gente passa a ser cordeiros com Cristo, a gente passa a ter acesso às coisas espirituais. Então, tem esse teólogo aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo e está no slide também. Ele sugere uma percepção sobre 4 grandes obras que é realizado nas nossas vidas, tá bom? Quando a gente sai da sepultura para o trono. A primeira delas é, antes da gente ter um encontro com Jesus Cristo, a gente tem a obra do pecado em nós.
depois a gente entra naquilo que Deus faz por nós, depois a gente entra naquilo que Deus faz em nós, a obra de Deus em nós, e por fim a obra que Deus realiza através de nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 pilares. Para falar um pouquinho sobre aquilo que o pecado faz em nós, a gente vai dar uma olhadinha aqui no capítulo 2 de Efésios e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui Paulo ele começa falando sobre a situação que o homem está. E Paulo ele não fala simplesmente que o pecado nas nossas vidas causa algum tipo de doença, causa algum tipo de mal-estar, mas ele é bem radical e ele é bem incisivo quando ele diz que o pecado ele gera morte. Ele fala que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E aí você deve estar pensando, mas poxa, tem um monte de gente que não é cristã, que faz coisas boas, que realiza boas obras. E de fato, essa morte que Paulo está se referindo é uma morte espiritual. Não quer dizer que uma pessoa que não é cristã ela não pode realizar boas obras. Ela pode até ter uma moral elevada, ela pode até ser uma pessoa bem educada, ética e etc. Só que ela não vai conseguir produzir frutos espirituais. Então ela não vai ter o Espírito Santo habitando dentro do coração dela. E lembra na aula passada que a gente falou que o Espírito é o selo, é o nosso penhor. Então, essa pessoa ela não vai obter a salvação, infelizmente. A nossa salvação ela vem pela graça mediante a fé. E aí depois a gente vai ver, né? Não é por obras. Então, por mais que uma pessoa seja boa, isso não significa que ela vai ser salva. A salvação ela vem pela graça através da fé. Uma pessoa que ela tá morta, uma pessoa que morreu, ela não tem estímulo nenhum. Uma pessoa que ela tá morta, ela não reage a nada. E uma pessoa que morreu espiritualmente, uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ela também não vai conseguir lidar com as questões espirituais. E é claro que aí entra o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é bem provável que aquilo que a gente reconhece pela fé, quando a gente está no culto, quando a gente adora a Deus, quando a gente sente a presença de Deus, tudo isso é o Espírito Santo que está habitando em nós, que está fazendo a obra dele. E uma pessoa que ainda não confessou com a sua boca, não reconheceu que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, ela não vai ter acesso a essas questões espirituais, ela não vai reagir às questões espirituais. E essa morte, ela é gerada justamente pelo pecado, tá, gente? Então, lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E lembra quando a gente estudou sobre pecado? A gente falou que pecado é errar o alvo. Então, quando a gente peca, a gente está errando o alvo, que seria cumprir a vontade de Deus. E a gente ainda tem uma outra tradução para pecado, que seriam transgressões. E aí, transgressão é quando a gente tem uma barreira que a gente sabe que a gente não pode ultrapassar e a gente acaba ultrapassando. Daí a gente está transgredindo, a gente está desobedecendo a palavra de Deus. E isso daí também é pecado, e o pecado, ele gera morte. E é interessante a gente pensar também que o pecado ele não é simplesmente um ato definitivo, tá? Então, quando a gente peca uma vez, a gente está abrindo uma brecha para uma sucessão de ações pecaminosas. Então, pensa, por exemplo, Davi. Davi, ele olhou Batseba e ele simplesmente desejou na mente dele ter relações com aquela mulher. E só essa pequena brecha, esse pequeno pecado, deu sucessão a uma outra série de pecados. Além dele desejar com os olhos, ele realmente cometeu o adultério com ela e ele ainda acabou matando, sendo um homicida ali, matando o esposo de Batseba. Então, um pecado, um abismo gera um outro abismo, né? Um pecado, ele vai gerar uma série de ações pecaminosas na vida de uma pessoa se ela realmente não se converter, né? Se ela realmente não abandonar. E daí a gente segue aqui para o segundo ponto da obra do pecado em nós, que é o fato do homem ele ser desobediente. Aqui Paulo está falando que antes de Jesus Cristo resgatar a gente estava sujeito ao príncipe deste mundo. E quem que é o príncipe deste mundo? Lá em João fala, 1 João, se eu não me engano, fala que o mundo jaz no maligno. Então,
todo esse sistema do mundo, tudo isso daí está sob domínio de Satanás. Claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas aqueles que não estão debaixo do reinado, não estão dentro do reino de Deus, eles estão sim sujeitos àquilo que o diabo está impondo às pessoas, né? Então está sob o domínio de Satanás. Por mais que a gente não enxergue as coisas que acontecem no mundo espiritual de forma nítida, a gente não enxerga os demônios, os anjos, exceto alguns casos que Deus realmente abre os nossos olhos espirituais, mas às vezes por a gente não ver, a gente acaba desacreditando que essas coisas são reais. E o diabo, ele é real, embora a gente não veja ele é real e ele está atuando aí, ele está ao derredor como um leão buscando a quem possa tragar. E a gente precisa sempre estar bem acautelado, né? Não dar brecha, sempre estar debaixo da presença de Deus, sempre da dependência de Deus, vigiando e orando em todo o tempo. Então, quando a Bíblia fala sobre o filho da desobediência, todos aqueles que não são filhos de Deus, né? Não confessaram com sua boca que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, aqueles que não estão na presença de Deus. Estes são os filhos da desobediência. Além disso, quando a gente pensa no pecado contra nós, quando nós ainda não tínhamos tido um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e isso torna a gente desobediente, a gente pensa também na carne. E a carne não é a nossa carne material, física, mas seria a nossa natureza. Então a gente tem uma natureza pecaminosa, a gente tem uma natureza adâmica. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, toda a próxima geração carregava dentro de si esse pecado, carregava dentro de si essa inclinação para pecar. E isso é a carne, né? Então a carne ela vai tentar atuar, são os nossos desejos, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, que pode levar a gente a desobedecer. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando e sempre se fortalecendo no espírito, para que a carne seja sempre esmagada, né? Então a gente tem que fazer sempre a vontade do espírito, para não se deixar ser tentado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. E isso é tão sério que até Jeremias, lá no capítulo 13, no versículo 23, fala sobre isso. A gente tem uma natureza que a gente não consegue mudar. Por mais que até Paulo fala isso, né? O bem que eu quero fazer, isso daí eu não consigo, né? Mas o mal que eu não quero fazer, isso daí eu faço e estou sempre fazendo, faço e refaço. E lá em Jeremias 13, versículo 23, fala um pouquinho sobre isso. Diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então Jeremias ele também está falando sobre isso, né? Poxa, pode o etíope mudar a sua cor, pode o leopardo mudar as suas manchas? Não dá, está na natureza. Então a gente tem uma natureza adâmica e por isso que a gente tem que estar sempre debaixo da presença de Deus, sempre clamando para sermos santificados e sempre vigiando e orando e fortalecendo as nossas vidas no Espírito. Mais um ponto é que o homem ele é depravado. Então o homem sem Jesus Cristo, ele infelizmente ele acaba se deixando levar pelas suas vontades. E acho que até a gente não precisa nem falar muito disso, é só a gente ligar o jornal e ver o tanto de atrocidade que acontece, o tanto de violência, o tanto de destruição, e isso é por conta do pecado. Então as pessoas que não têm Jesus Cristo, elas estão sujeitas a serem realmente esses filhos da desobediência, a dar vazão para sua carne e ser o mais depravado possível. John Stott ele até fala que antes da gente ser liberto, a gente está suscetível a dois tipos de opressão, uma interna e uma externa. A interna vão ser realmente a nossa natureza caída, a vontade da carne, e a externa tem toda uma cultura no mundo, um sistema maligno que tenta derrubar a gente também. E aí é só pela graça, só por Jesus Cristo que a gente consegue virar as costas para essas coisas e fazer a vontade de Deus. E daí, por fim, o quarto ponto da obra do pecado em nós é o fato da condenação. Antes da gente ser liberto por Jesus Cristo, a gente estava sujeito à ira de Deus, a gente estava sujeito a ser condenado. E aqui Paulo está falando justamente sobre isso, né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então a gente estava sujeito à ira de Deus. E a ira de Deus, ela é uma reação frente a qualquer pecado e qualquer rebelião contra ele. Sua ira é também para a era vindoura. Então a gente vai ver lá em Apocalipse que a ira de Deus vai ser derramada, tá? E aí lá em João 3,18 também fala sobre isso. Diz o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê
já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui João ele é bem claro, ele está dizendo que quem crê será salvo e quem não crê, infelizmente, será condenado. Então aqui a gente segue no segundo ponto. Então primeiro a gente falou da obra do pecado em nós, agora a gente vai entender o que foi que Jesus Cristo, o que foi que Deus fez por nós. E aqui a gente tem uma comparação bem clara antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Uma vida sem Cristo, a gente era objeto da ira de Deus, enquanto com Cristo nós nos beneficiamos de sua misericórdia. Sem Cristo, estávamos presos pelas garras da morte espiritual, e com Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida. Sem Cristo, éramos escravos do pecado, mas com Cristo somos salvos pela graça de Deus. Sem Cristo, caminhávamos pela estrada dos desobedientes, e com Cristo nós usufruímos da companhia de Deus. E isso aqui está lá no versículo 4 até o versículo 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a obra de Deus por nós começa primeiramente no amor. Então, aqui Paulo está falando, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E ele fala, né, mesmo a gente estando mortos, Deus foi lá e morreu na cruz para que a gente pudesse alcançar a salvação juntamente com Cristo. Então Deus é amoroso e Deus também é rico em misericórdia. Deus também, ele nos ressuscitou e é interessante que a gente para pensar um pouquinho nisso. E é tanto uma ressurreição espiritual quanto uma ressurreição futura, quando os nossos corpos, até a gente falou um pouquinho disso na aula passada, quando os nossos corpos eles forem, aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E isso daí é graças a Jesus Cristo, é graças à obra que ele fez naquela cruz do Calvário, nos resgatando e nos trazendo salvação. Então, quando Jesus Cristo morre naquela cruz do Calvário, automaticamente ele nos resgata, né? Ele tira a gente daquela situação de morte espiritual e ele nos dá uma nova vida, né? Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, né? Cristo fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Uma vida, e essa vida que ele traz é uma vida para a eternidade, né? Não é simplesmente uma vida para ser vivida aqui nessa terra, mas é uma vida que vai jorrar para a eternidade. Paulo continua falando que Deus nos ressuscitou com Cristo e agora a gente se assenta com Jesus Cristo nos domínios celestiais, porque estamos em Cristo Jesus. Aqui também mostra que Deus também nos exaltou, mas não tem nada a ver com a gente, nós próprios, nos exaltarmos com orgulho, não tem nada a ver com isso. Essa exaltação é uma mudança de posição. Então, enquanto éramos como mortos, agora juntamente com Jesus Cristo nós fomos elevados até os domínios celestiais. Nisso existe uma exaltação. Então não tem nada a ver com a gente se orgulhar, se achar os bons. A gente tem que ser sempre humilde. Essa exaltação é uma mudança de posição. E ela se dá em 3 fases. Então primeiro Deus nos dá vida, depois ele nos ressuscita, e então a gente se assenta com ele nas regiões celestiais ou nos domínios celestiais. E aqui entra nos pontos muito bonitos, que é em relação à nossa salvação. Acho que o mais importante que a gente precisa entender sobre salvação é que se nós estamos salvos, ou se nós fomos salvos por Jesus Cristo, tudo isso daí é para a glória de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a meta principal da nossa salvação é para glorificar a Deus. E a gente também precisa entender que essa salvação que a gente recebe de Deus não é uma recompensa, não é porque, mas eu estou me esforçando tanto, eu oro 12 horas por dia, ou eu dou muito dízimo, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com obras, né? A salvação é pela graça, foi um presente que Deus deu pra gente, não é uma recompensa por aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente deixou de fazer. Até porque todos nós estávamos como mortos. Paulo já começa esse capítulo dizendo isso. Então não existe recompensa pra gente na salvação. A salvação ela é um
presente que a gente recebe de Deus, é graça, né? É um favor imerecido. E Paulo ele ainda fala pra gente, né? Essa salvação que vocês recebem de Deus não é por obras, não é por aquilo que você faz, ou não é por aquilo que você deixa de fazer, porque senão isso daí seria motivo de orgulho. Então, não é porque você é certinho, que você leu a Bíblia 50 vezes, não é porque você ora demais, não é porque você trabalha direitinho e você é honesto, não é porque você tem uma moral elevada, não é por nenhuma dessas obras suas, porque isso daí poderia gerar orgulho no seu coração, né? Então, a salvação não é por obras. E aí que tá, as obras elas têm que ser um fruto daquilo que a salvação de Deus em nós está produzindo. Então, por nós sermos salvos, é que a gente vai andar uma vida na presença de Deus. É por nós sermos salvos que a gente vai querer aprender na palavra de Deus quem é Deus. É por nós sermos salvos que a gente vai orar mais. É por nós sermos salvos que a gente vai ajudar o nosso próximo. Então, tudo isso aí são frutos da salvação em nós. E também Paulo está falando que essa salvação ela é mediante a fé. Então, se pela graça a gente alcança a salvação, é preciso fé. Então é como se fé fosse um transporte e que a graça estivesse no porta-malas desse transporte, desse carro, desse veículo, e a gente alcançasse a nossa salvação. A gente carrega a graça e essa graça é carregada pela fé. A gente precisa crer em Jesus Cristo e nisso a gente alcança a graça e a gente alcança a salvação. A gente falou sobre a obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós, e aí a gente entra num novo processo, que é aquilo que Deus faz em nós. Paulo está falando que somos feituras de Deus, né? Pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, se a gente olhar no original, e tem até algumas bíblias que traduzem assim, é como se fosse obras-primas. Então somos obras-primas nas mãos do Criador. Somos feituras deles, criados em Jesus Cristo. Então é em Jesus Cristo que nós somos moldados, tá? Isso é muito bonito, porque fala que Deus, claro, aquilo que Deus fez por nós, mas ainda somos trabalhados por Jesus Cristo, ainda somos trabalhados por Deus. Deus, em todo momento da nossa caminhada nessa terra, nós somos moldados por Deus em diversos aspectos. E essa transformação, ela é justamente para que a gente seja remoldado à imagem da criação. Então, quando Deus criou Adão, ele criou um homem perfeito. E agora, por conta do pecado, tudo isso daí foi mudado. Mas em Jesus Cristo, todas essas coisas são restauradas. Então, o plano de Deus é que nós sejamos restaurados também para voltar à imagem que Deus tinha criado no princípio, que nós fôssemos moldados para nos assemelharmos novamente ao nosso Criador. Então, aquilo que Deus começou na nossa conversão, ele continua na nossa santificação, que é diária. Até a gente falou isso na aula passada. E, por fim, isso daí vai ser consumado na nossa glorificação. E agora, por fim, o último ponto aqui é que fomos criados em Jesus Cristo a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, é Deus por nosso intermédio. A gente não era nada, a gente estava morto. Deus fez algo por nós. Deus está trabalhando em nós. E aí existe alguma coisa que a gente deve fazer e Deus vai fazer pelo nosso intermédio. Então, como a gente já até viu, a gente não é salvo pelas obras, mas todo aquele que é salvo, ele deve produzir boas obras. A salvação não é por obras, é pela graça mediante a fé. Mas quando somos salvos, a gente produz frutos, e esses frutos eles devem ser bons. Aqui Paulo está falando: pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente tem 2 pontos aqui. Primeiro ponto é boas obras. Então essas boas obras elas vão fazer contraposição com as obras da carne, vão fazer contraposição contra as obras do diabo. Quando Jesus Cristo está operando nos nossos corações, se a gente mentia, agora a gente não mente mais. Se a gente roubava, a gente não rouba mais. A gente tem que andar na presença de Deus. E esse é um trabalho diário em que a gente vai sendo aperfeiçoado e a gente vai ser santificado. Mas os nossos frutos, os nossos bons frutos, nossas boas obras, eles têm que ser agradáveis diante de Deus. E é Deus quem vai fazendo isso pelo nosso intermédio. E tem também as obras que Deus previamente planejou para mim e para você.
Eu creio que Deus tem um propósito para mim e para sua vida, embora seja meio clichê, mas eu creio que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Eu não sei qual que é, mas se a gente vê uma conduta de uma pessoa verdadeiramente cristã, a gente vai vendo cada coisa que Deus vai fazendo por intermédio daquela pessoa, e tudo isso é para a glória de Deus. E Deus quer que a gente seja obediente a Ele, para Ele também poder fazer as obras que Ele quer fazer através da minha e da sua vida. Pessoal, essa daí foi a nossa aula de hoje falando sobre nova vida em Jesus Cristo, né? Você vê como que é maravilhoso, como Jesus ele resgata a gente estava morto, Ele traz para uma nova posição, Ele nos dá vida, nos dá uma vida eterna. Ele opera por nós, em nós e através de nós. Isso daí é algo muito lindo. Se você aceitou o desafio da aula passada, você deve ter percebido que eu pulei uma parte aqui de Efésios 2. Isso daí foi proposital. Esses versículos que eu pulei tem a ver com o tema do capítulo 4. Então eu vou juntar tudo isso daí numa aula só, para a gente poder estudar tudo junto. Mas o desafio continua. Então, para essa próxima semana, que você possa meditar junto com a gente no capítulo 3 de Efésios. E eu queria propor mais um desafio, gente. Hoje a gente estudou sobre o que o pecado faz em nós, o que Deus faz por nós, o que Deus faz em nós e o que Deus pode fazer através de nós. E eu queria que nessa semana você pudesse compartilhar uma palavra, um versículo, passar uma música cristocêntrica para alguma pessoa, de preferência que ela não seja cristã, que ela ainda não tenha aceitado Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração aí quem que é essa pessoa, e que você possa passar essa mensagem para alguém, que você possa ser canal de bênção e deixar Deus agir através de você, né? Pelo seu intermédio, que nem a gente estudou hoje. Eu tenho certeza, se você fizer isso, a palavra de Deus não volta vazia, e eu quero ouvir o seu testemunho aí na próxima semana. Beleza, gente? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.